Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Uma manhã meio um pouquinho frio, né? Apesar de que eu não sou muita referência não, né? Né, Rose? Pensa num cidadão que sente frio, sou eu, irmão. Pode estar calor do jeito que for. Eu coloco lá uma meia, uma blusa. Praticamente todos os dias. Amém, queridos? Alegria mais uma vez de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, como o pastor orou e a gente entende e crê dessa forma, somos apenas instrumentos do Senhor. Eu falo por mim que o certo é que se fosse por mim mesmo, talvez eu não estaria aqui. Mas Deus nos deu o espírito de ousadia, não de temor. Ele nos resgatou para anunciar as boas novas, a palavra dele. Então, toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 12. E nós vamos ficar apenas no versículo 2. Romanos 12, e apenas versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém e amém. Querido, Paulo escreve aqui aos Romanos, ele traz essa palavra, uma palavra de alerta, de exortação para a igreja, para que a igreja viesse se atentar a não se conformar, em algumas traduções fala, a não se amoldar às coisas do mundo. E se você ler o capítulo 1 de Romanos, você vai ver que Paulo ali ele já descreve como a humanidade estava. E infelizmente, diga de passagem, que um pouco semelhante aos dos dias de hoje. Muita corrupção, muita prostituição, muita ganância. E Paulo dá esse alerta à igreja e fala, olha, não se conforme com essas coisas. Não se amoldem a essas coisas. Mas pelo contrário, que vocês venham a transformá-la. Essa é a mensagem de Paulo. A gente escuta muitos pregadores em cima desse texto, desse contexto, trazendo a mensagem para nós, mas hoje eu queria trazer uma aplicação em cima dessa palavra um pouco diferente. Trazer a nós uma reflexão sobre qual é a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Você já parou para pensar nisso? Porque a palavra fala que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você tem vivido isso? Você tem estado nesta vontade de Deus, de boa, agradável e perfeita? Porque, irmãos, parece que nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, e eu falo isso não apenas por causa dessa pandemia, mas parece que estamos vivendo em tempos de dores, de sofrimento, parece que tudo está cinza. A angústia tem tomado conta, a tristeza, as dores. E aí eu fico pensando, será que esta é a vontade de Deus? Sabe, a Bíblia contém mais de 5.000 promessas para mim e para aquele que crê, e eu creio que você crê nisso. O próprio Jesus, em João 10:10, vai dizer que o ladrão, pastor Ari gosta muito desse versículo, o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, o Cristo, o Messias, ele fala, olha, mas eu vim para que vocês tivessem vida e tivessem uma vida em abundância. Mas parece que nós só estamos acreditando na parte A do versículo. Que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Parece que nós estamos perdendo de vista as promessas que Cristo, o próprio Cristo fez para a gente aqui. Eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham em abundância.
E é interessante porque muitas pessoas confundem essa palavra abundância, porque se você for olhar a abundância que Cristo está nos prometendo aqui, não é uma abundância de excesso, de exagero, e a palavra do momento, uma abundância de ostentação, mas é uma abundância de paz, é uma abundância de alegria, de contentamento, de felicidade. O pastor Valteci pregou isso aqui domingo, e é verdade, essa é a sensação que eu tenho também. Sabe, a igreja está triste, parece que está triste, não conseguimos levantar a nossa mão, não conseguimos abrir a nossa boca para glorificar esse Deus que nos faz essa promessa dessa vida e uma vida em abundância. E aí Paulo vai falar, olha, não vos conforme, trazendo para aplicação, não vos conforme com isso. É uma promessa que Cristo fez para mim e para você, uma vida de paz. Ele vai falar em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Em outra passagem ele vai falar uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que excede todo entendimento, toda a explicação. E esses dias eu pensando nisso, era como se a gente pegasse os maiores doutores, filósofos, estudiosos e falasse assim, tenta explicar essa paz. Tenta explicar uma paz que a pessoa está passando por tanta luta, tanta dificuldade, e ainda assim ele tem o prazer de adorar, de abrir a boca e falar, Deus, nós te adoramos, obrigado Senhor. Não é uma ausência de luta, não é isso. Mas é que nós não venhamos permitir que Satanás roube a nossa paz. Você está na vontade de Deus? Feche seus olhos, comece a refletir na sua vida familiar, na sua vida financeira, porque a paz também, ela atinge a nossa vida financeira, a sua saúde, o seu espiritual. Fabiola ministrando aqui, eu quero voltar ao primeiro amor. Como é que está a sua vida espiritual? O seu intelectual? E é interessante, irmãos, a gente analisar a nossa vida assim, porque a gente consegue identificar áreas da nossa vida que requer uma atenção maior. Talvez alguém vai falar, Márcio, olha, a minha vida, todas as áreas requerem uma atenção maior. Pode até ser. Mas de repente, por causa de uma área, todas as áreas da nossa vida são atingidas. O financeiro, um exemplo, está o Edson aqui, nosso professor de finanças. Eu vou até falar, tem aluno não, Edson? De folga. Casal só, vou falar um pouquinho sobre isso. A finança, a nossa finança está descontrolada, atinge todas as outras áreas, não era para atingir. Mas aí o marido chega em casa impaciente, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos. A saúde atinge, porque aí ele já não dorme direito, não se alimenta bem. O espiritual, não tem nem força para ir para a igreja, para orar, e quando vem, eu não consigo nem levantar a minha mão, não consigo nem abrir a minha boca para adorar. E a mensagem de hoje é: não vos conformeis. Eu vim para que vocês tivessem vida, e tivessem uma vida em abundância, uma vida em paz, uma vida em alegria. Essa é a promessa de Cristo. E os inconformados, irmãos, em primeiro lugar, a inconformação tem que vir na minha mente. É uma mente renovada. Eu tenho que entender que eu preciso de uma mudança, eu preciso fazer algo para que a minha vida, para que a área da minha vida que requer uma atenção maior, ela mude. Toda transformação começa pela nossa mente. E a transformação mental, ela não fica apenas na mente, mas ela começa a mudar pelos meus hábitos
e pelas minhas atitudes. Falam que a maior loucura que existe é você querer algo novo, algo diferente, fazendo as mesmas coisas. Às vezes nós queremos uma mudança de vida, mas estamos fazendo as mesmas coisas sempre. Uma mente renovada requer coisas novas para nós. Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo, é a luz do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que ele está falando é o que você vê. Uma mente renovada começa a ver coisas novas, começa a ouvir coisas novas, começa a falar coisas novas. A renovação da mente começa pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu falo. E aí nesses tempos, irmão, não sei vocês, eu não peguei o vírus do Covid, mas umas 3 vezes eu tive os sintomas. Quem teve também? Que você começa a ver, né, pastor Ari? Você começa a ver a televisão, daqui a pouco você fala, gente, eu estou gripado. Eu estou com a dor nas costas. Né? Aquilo vai te absorvendo. Se os seus olhos forem maus, seu corpo também será mau. E aí eu fiquei vendo aquilo, eu falei, gente, acho que eu estou com Covid. Esses dias mesmo eu fui levar a SIDA, lógico que isso é precaução, é o que os médicos, né, orientam. Estava gripada, uma gripe normal, mas nós fomos lá fazer o teste e deu negativo. É trazer coisas boas, ouvir coisas boas e falar coisas boas. Se às vezes nós estamos numa situação difícil, e o que mais a gente faz é reclamar. E a palavra reclamar quer dizer clamar 2 vezes. E clamar quer dizer pedir algo com intensidade. Então, quando eu reclamo, eu estou pedindo aquilo de ruim que está acontecendo comigo, que venha acontecer 2 vezes mais. É por isso que a palavra fala em tudo dai graça. É agradecer por estar aqui, é agradecer pela sua saúde, pela tua vida. Tem áreas da nossa vida que requer uma atenção, sim. Mas por isso eu vou ficar reclamando, vou ficar murmurando? Não, irmãos. Pare de reclamar. Em tudo dai graça. Não tem como, irmãos, a gente colocar coisas ruins na nossa mente e o nosso corpo ficar bom. A gente se depara diante de um jornal, eu falo por mim mesmo, essa é uma opinião minha, eu parei de assistir certos tipos de noticiário, porque você já sai de casa com medo. Um dia desse mesmo, uma pessoa de moto, eu estava assistindo o jornal, para do meu lado, eu tomei um susto. Porque você fala, vai acontecer alguma coisa, vai me roubar, vai fazer alguma coisa comigo. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo também vai ser mau. Os inconformados, eles começam a mudança na mente, no hábito, nas atitudes. Uma mente renovada requer atitudes e ações diferentes. Você quer ver um exemplo? Você vê uma pessoa, vou colocar o pastor Cláudio Miro, com um saco de carvão, com carne, uma sacola com carne, um refrigerante, sal grosso, e você vê ele entrando dentro da casa dele, você não sabe o que ele vai fazer, mas você já deduz. Vai fazer o quê? Churrasco. O churrasco é lógico. E assim é o nosso corpo. Se você só alimenta o teu corpo com coisas ruins, com pensamentos negativos, com o noticiário negativo, com pessoas negativas, o seu corpo vai ser ruim, irmão. Isso é o reflexo. Não tem como colocar água suja num copo e ela sair limpa. Renovação de mente. Em segundo lugar, os inconformados para transformar tem que ter atitude.
Toda transformação requer uma ação. Toda transformação requer uma ação. Irmãos, esse aqui, você quer algo novo, você tem que ter atitudes novas. O Edson e a Priscila. O Edson, para quem não sabe, ele é consultor financeiro, não é isso, Edson? Hã? Gestão como todo. Em outras palavras, aí é o cara das finanças. Ele dá aula aqui nas salas, né, de finanças. Eu vi o pastor falando isso e ele confirmou agora. Tem uma pessoa na sala inscrita. Um casal. Eu não sei se eu me alegro ou se eu me entristeço. Porque eu me alegro porque eu faço, poxa, não tem ninguém precisando aqui de conselhos financeiros. Está todo mundo beleza na igreja. Não é verdade? Requer atitude, irmão. Requer atitude. Você quer uma mudança financeira, você tem que estudar sobre finanças. E aí eu costumo brincar aqui, pastor Claudio Miro, que nós somos tão crente, mas tão crente, que eu creio que tudo é milagre. E não é. Você está em dificuldade financeira, e aí eu falo por mim, porque há 3 anos eu estava assim, no altos e baixos, eu falei, meu Deus, será que esta é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida? Aí eu descobri, irmãos, que eu tenho empresa há mais de 20 anos, mas não sabia mexer com finanças. Eu fui estudar sobre finanças. A primeira coisa que eu fiz foi me matricular na sala do Edson. Não vos conformeis. E às vezes a gente está assim, conformado. Conformado com a situação, conformado com a vida financeira, conformado com o casamento. E aqui não estou falando para você se separar, não é isso não, irmão. É para lutar, não é uma mensagem de desistência, mas de persistência. É você procurar ajuda. Eu vejo pessoas, agora mesmo nós estamos acompanhando um casal. Já estava no final, irmão. Falei, irmão, agora é só Deus, é paciência, agora é o milagre. Agora é o milagre. Mas antes procure o pastor Fabiano. Vê o que pode fazer, qual a atitude melhor tomar na sua vida familiar, com os filhos. Temos salas aqui para pais e adolescentes, não é isso, Edson? Irmãos, e às vezes a gente está com a vida, sabe, cheia de tribulações, cheia de adversidades, que com atitudes nós poderíamos transformar. E aí muitas das vezes nós ficamos conformados com as nossas inconformidades. Conformados com as nossas inconformidades. Deus nos deu espírito de ousadia. Eu não vejo na palavra de Deus a gente se acovardando, não. É lutando, é buscando transformação. É fazendo com que as promessas de Deus se cumpram sim na nossa vida. Não estou falando de ausência de luta, não é isso. Não estou falando de ausência de tribulação, não é isso. Vai ter, o próprio Jesus falou. Ele falou, no mundo tereis luta, tereis aflições, tereis tribulações. Mas ele fala, olha, mas tem de bom ânimo. Não deixe que essas coisas roubem a tua alegria, não deixe que essas coisas roubem a tua paz. Atitude. Inconformados para transformar, tem que ter atitude. Há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu fui convidado para ir no churrasco. E a pessoa que estava fazendo o churrasco, ele estava se aposentando, 30 anos de uma empresa, 30 anos dentro de uma empresa. Ele falou assim, eu vou fazer uma despedida, eu vou fazer um churrasco e tal. E nós fomos, né, Cláudio? Churrasco, pode ser qualquer evento, nós estamos lá. E aí conversa vai, brinca daqui, brinca dali. Aí no finalzinho eu caí na besteira, só estava eu e ele, fui perguntar para ele, eu falei assim, e aí? Não vou falar o nome da pessoa, e aí, fulano? 30 anos dentro dessa empresa.
Você gostava do que você fazia? Ele falou, não, Márcio. Não. Eu detestava estar naquele lugar. Mas era o meu emprego, era o meu salário. O meu sonho era fazer outra coisa. E ficou 30 anos no mesmo lugar, conformado com a sua inconformidade. Inconformados para transformar tem que ter atitude. Não estou falando para ninguém largar o emprego, irmãos. Amém? Amém? É um caso, é um exemplo que eu estou contando. Mas de repente tem pessoas aqui que por causa das situações perderam os sonhos, aquilo que desejava mesmo fazer, não estão fazendo. Porque as tribulações, as lutas, elas roubam os nossos sonhos. Elas roubam, e às vezes a gente vai nos conformando com a situação, com o momento, com o ambiente, com as coisas. E aí às vezes a gente vai falando, isso é normal, isso é natural, é assim mesmo, é o meu sustento. Mas será que esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida? Eu vim para que vocês tenham paz. Eu vim para que vocês tenham uma vida em abundância. Uma vida alegre. Uma vida de paz. Essa mensagem do pastor de domingo fala muito com a gente, né? A igreja primitiva. E nós já sentimos isso, irmãos, aqui na nossa igreja. Uma igreja alegre, vibrante. O texto vai falar que aquele povo, ele contagiava quem estava perto e Deus ia acrescentando. Eu falei isso na célula quarta-feira. Sabe, é quando alguém chegasse assim, estava uma reunião de célula, alguém chegar e olhar e falar, o que está acontecendo ali com aquele povo? O que aquele povo tem de diferente? Sabe, ó o louvor, ó a canção. Sabe, aí o texto vai falar que eles pareciam que estavam embriagados. Olha, eles estão pulando, nem beberam. Não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. E Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, contentamento de estarmos aqui, independente das lutas. E nós já presenciamos isso aqui na igreja, eu já ouvi isso, a testemunha aqui. De pessoas, células reunidas em apartamento, e pessoas descerem e falar, o que está acontecendo aí? É a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo contagia quem está perto. As pessoas querem estar perto, querem falar o que está acontecendo naquele lugar. O que aquela igreja tem de diferente? O que aquele louvor tem de diferente? O que aquele pregador tem de diferente? É a presença do Espírito Santo. Como nós oramos aqui, somos apenas servos do Senhor. Mas Satanás tem tentado roubar essa alegria minha e sua. Ele tem tentado roubar, mas ele não vai. Ele não vai roubar a nossa alegria. Porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É uma mensagem de transformação, irmão. É uma mensagem para a gente buscar e falar bem assim, eu quero essa paz. Eu quero essa vida em abundância, não de excesso, não de exagero, não de ostentação, mas uma vida de paz. E não somente uma área, ele não vai falar de finanças aqui em abundância. Ele vai falar de vida, então são todas as áreas da minha vida. É no teu casamento. É na vida financeira, é na sua saúde. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não vos conformeis, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que venham experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha e para a tua vida.
Em terceiro lugar, inconformados para transformar. Ele tem que entender e ter a convicção de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você sabe por quê? Porque às vezes a gente escuta pessoas falando assim, eu estou passando por isso, por aquilo e tal. E eu falo, mas essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Lógico que tem propósitos de Deus. Lógico que tem propósito de Deus, eu creio nisso. Mas todo sofrimento, toda dor, esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Esta foi a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para mim e para você. E aí Jeremias 29:11 vai falar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Uma das expressões mais lindas que eu acho da Bíblia é Jesus falando em Mateus 7, 9 e 11. Ele vai falar bem assim, olha, se teu filho te pedir pão, você vai dar pedra? Se teu filho te pedir peixe, você vai dar uma serpente, uma cobra? Aí ele continua dizendo, se vocês que são maus, dão boas coisas ao vosso filho, que dirá o Pai que está no céu? Isso é uma declaração de amor. Isso é uma declaração de amor. E nós temos prova de que Deus me ama. A vontade de Deus para mim é boa, agradável e perfeita. Para você também. Deus me ama. Eu tenho que ter essa convicção. Eu tenho que ter essa certeza da prova do amor de Deus para mim. Ele amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que eu não venha perecer, mas que eu tenha vida e vida eterna. E falando em vida eterna, há quem defenda que essa abundância é na vida eterna. Amém. Apocalipse 21:4 vai falar sobre isso. Não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto. Tá, mas por que eu vou passar a vida eterna num paraíso, sem dor, sem choro, sem pranto? É porque eu tenho que passar a vida terrena aqui no inferno. Cheio de dores, cheio de lutas, cheio de provações. Porque a vida eterna vai ser uma vida boa, cheia de paz, de esperança. É porque na terra aqui eu tenho que passar as coisas piores do mundo. Deus nos ama, irmãos, a ponto de dar o teu filho como prova de amor para mim e para você. Não é ausências de tribulações, não são ausências de doença. Eu tenho aqui o Sérgio é da minha célula. Sérgio é diagnosticado com câncer. Nós temos orado, nós cremos em milagre. Nós cremos em milagre. Mas esse homem, o contentamento dele, a alegria dele, parece que a doença quer voltar. Nós estamos orando, repreendendo em nome de Jesus. Mas é uma alegria, não falta célula. Chega cansado, está trabalhando e vai para a célula. Não é ausência de dor, não é ausência de doença, mas é uma paz. É a convicção que Deus me ama. Inconformados para transformar, tem que ter essa certeza que Deus quer o melhor para mim e para você. Eu vos tenho dito isso para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, 3 e 5, ele vai falar isso. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado.
A tribulação gera paciência, que gera experiência, que gera esperança. Não são ausências de tribulações, mas é a permanência da paz, a permanência da alegria de Cristo. A Fabíola ministrando ali, ela falou, lembra lá do primeiro amor? E eu me lembro. Eu me lembro de quando eu me converti. E passado alguns meses, uns 2 primeiros anos, meus amigos chegavam para mim, e aí, Márcio, agora? Tá lá, virou crente, né? Como é que tá lá? Eu falei, irmão, pode tirar tudo de mim, tudo. Só não podem tirar o que eu sinto aqui dentro de mim. É a paz de espírito. Você lembra disso? Aquela paz de espírito, aquela alegria. Sabe? Satanás está tentando roubar isso da gente. Aquela alegria de ir para a igreja. Aquela alegria de ir para um culto, para uma célula. Satanás tem tentado roubar isso de mim e de você. E o texto vai falar, não vos conforme com essas coisas. A presença de Jesus é leve, é alegre. Ela é contagiante. As pessoas querem olhar para mim e para você e veem isso. Eu tenho certeza que vem. E falar, tem algo diferente em você. Tem algo diferente em você. Como o Sérgio fala, as pessoas falam, tem algo diferente em você, Sérgio. Tem algo diferente em mim, tem algo diferente em você, Fabíola. Tem algo diferente em você, Cláudio. Tem algo diferente em você, Gilson. E nós não podemos deixar Satanás roubar esse algo diferente que tem em nós, que é a presença do Espírito, que é a alegria, é o contentamento, é a paz, de celebrarmos a vida, de celebrarmos o sacrifício que foi feito na cruz. Inconformados para transformar, ele tem uma renovação de mente, ele tem atitude, e ele entende que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E a vontade de Deus é boa, e não é somente boa, ela é boa e agradável. E não é somente boa e agradável, ela é boa, agradável e perfeita, para a minha e para a tua vida. Vamos ficar em pé, irmãos? Mas é necessário, irmãos, a gente ter essa mudança de mente. É necessário a gente não nos conformar. É se irar com a situação que você está passando. Não se irar com as pessoas, nem muito menos com Deus, mas com a situação. Que isso? Eu oro direto pelo meu marido, ele não se converte. É se irar. É se irar, uma ira santa, como o Jimmy pregou alguns dias aqui. E fala, o que eu tenho que fazer? Eu vou procurar o pastor Fabiano. É uma ira santa dentro da gente. Mas parece que a gente quer se conformar. Não, não vos conformeis. Não vos conformeis. É na vida financeira, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um curso de finanças. Eu vou ficar o mês todo entregando um currículo, eu só volto para casa. Eu já ouvi um testemunho desse. Uma pessoa saiu e falou, eu só volto para casa se eu tiver empregado, porque eu não aguento mais essa situação. É na vida espiritual. É hoje a gente se preparar à tarde e falar assim, eu vou para a casa do Pai. Eu quero um culto de excelência, de adoração, digno do meu Pai. Digno daquele que me ama, digno daquele que quer coisas boas para mim. Não vos conformeis. Conta uma história, isso não é história, isso é real. Uma pessoa tinha ido num circo, hoje não tem mais, né? Animais em circo, acho que não tem. E ele viu um elefante preso a uma corrente, uma estaca.
E ele ficou olhando aquilo, um elefante adulto, ele ficou olhando para aquilo, para o elefante, para a corrente. Falou, meu Deus, esse elefante, se ele der uma pisada mais forte aqui, ele quebra essa corrente, mata todo mundo aqui dentro do circo. E ele foi perguntar lá para o criador, do adestrador, né? Do elefante. Falou, vem cá, vocês não têm medo dele soltar aqui, não? Dele quebrar essa corrente? Porque um passo mais forte que ele der aqui, ele vai quebrar essa corrente. Aí ele falou assim, não. Isso aí é desde pequenininho. O elefante, quando ele é pequeno, a gente pega ele, amarra uma corda no pé dele, num pedaço de madeira. E aí ele vai tentando sair. E ele não consegue. Tenta uma, duas, várias vezes e não consegue. E aí, ele cresce com isso. Por isso que ele nem tenta mais. Toda a força que um elefante tem, ele nem tenta mais. Talvez seja assim comigo e com você hoje. Nós estamos conformados com certas áreas da nossa vida. Apesar de toda a força que existe em nós. Apesar de toda a força. Apesar de termos um Deus tão grande. Mas nós estamos conformados. Mas a mensagem de hoje é: não vos conformeis. Inconformados para transformar. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida em abundância. Não aceite menos que isso. Não é uma mensagem motivacional. Porque o crente não precisa de mensagem motivacional. Porque motivação quer dizer motivo para ter uma ação. E o nosso motivo já está na cruz. O nosso motivo foi a cruz. É uma mensagem transformadora. Para a gente se irar em determinadas áreas da nossa vida. Não aceite o seu filho desviado. Eu tenho 2 filhas adolescentes, 14 e 12 anos. Todos os dias eu falo dentro da minha casa. Eu não aceito as minhas filhas saírem da presença do Senhor. Eu não aceito. Márcio, mas se sair eu vou lutar. Eu vou lutar. Mas eu não vou desistir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vou cantar um louvor? Inconformados para transformar. Começa na nossa mente. Começa na nossa mente. Em segundo lugar, tem que se ter atitude. Em terceiro lugar, é entender que a vontade de Deus para minha e para a tua vida é boa, é agradável e é perfeita. Não é somente boa, mas é boa e agradável. Não é somente boa e agradável, mas ela é boa, agradável e perfeita. Eu vim para que vocês tenham paz, uma alegria dentro de nós, uma paz de estar na presença do Senhor. Não permita Satanás roubar isso de você. Não permita, eu tenho lutado contra isso, uma renovação de mente, é todos os dias, é diário. É você ter que lutar isso todos os dias, quando vem a situação difícil. Quando vem um diagnóstico de uma doença, você fala assim, não, eu sei em quem eu tenho crido. E esse Deus que eu tenho crido, Ele me ama. Ele quer coisas boas para a minha vida. E tem um propósito nisso, irmãos. Que aí eu vejo claramente a intenção de Satanás. Porque essa paz que Jesus nos promete, essa vida em abundância, não é só para mim, mas é para me compartilhar com o meu próximo. A igreja de Atos, ela contagiava as pessoas, iam crescendo em números, iam sendo batizados. É uma alegria que chama as pessoas para perto, que contagia.
Essa vida em abundância não é para nós somente. Jesus vai falar, vinde a mim quem tem sede. Aí ele vai falar depois que fluirão rios de água viva de vocês. A sede, Jesus está falando, ele não quer somente matar a minha sede, mas ele quer que de mim venha fluir rios de água viva. Que essa sede que ele matou, que essa paz, que essa presença de Espírito alcance outras pessoas. O grande erro que se pregam aí de uma prosperidade, desse evangelho de prosperidade é esse. É que a prosperidade ela para em mim, e não é esse o propósito de Cristo, nunca foi. É que o que eu tenho eu possa compartilhar, a alegria que eu tenho eu possa compartilhar, a paz que eu tenho eu possa compartilhar. Esses dias nós vimos isso na nossa célula, uma irmã estava lá doente, luta com a doença, irmãos. E foi uma irmã lá, cheia de alegria, falando, levanta, levanta. Uma paz que contagia, uma paz que me alegra, uma paz que me cura. Essa é a proposta de Cristo. Não é uma abundância, uma vida abundância egoísta, para mim somente, não. É para que eu possa compartilhar com as pessoas que estão próximas de mim. Eu vim para que vocês tenham uma vida e a tenham em abundância. A minha vontade a respeito de vocês é boa, é agradável e é perfeita. Tome posse, irmão. Tome posse. Em nome de Jesus. Amém.